E aí, pessoal, tudo bem? A questão de hoje diz o seguinte: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na temperatura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e sua temperatura inicial era 20 graus Celsius. Aqui a gente pode ver uma tabela que informa para a gente a quantidade por porção de 10 gramas do valor energético, que equivale a 70 quilocalorias. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Bem, essa é uma questão de termometria abordando conceitos de calorimetria. E da calorimetria a gente tira a equação na qual a gente consegue calcular a quantidade de calor que vai ser igual a mc ΔT, sendo m a massa, c o calor específico e ΔT a variação de temperatura. Porém, é dito aqui no enunciado que a gente consegue extrair 50% da energia disponível para aquecer essa quantidade de água. Então, primeiro, a gente vai obter a quantidade de calor obtida pela queima da castanha de caju. Como nós temos 2,5 gramas de castanha de caju e nós sabemos aqui que o valor energético para 10 gramas é de 70 quilocalorias, então a gente vai fazer o seguinte: 10 gramas está para 70 quilocalorias, então 2,5 gramas está para x. Resolvendo essa regrinha de 3, a gente determina o valor dessa quantidade de energia, que equivale a 17,5 quilocalorias. Porém, a quantidade de calor fornecida ela equivale a 50% da energia disponível. Então, a gente multiplica esse valor por 0,5, obtendo uma quantidade de calor de 8,75 quilocalorias, que é a mesma coisa que 8.750 calorias. Agora, a gente pode voltar para a equação da quantidade de calor, isolando a variação de temperatura. A variação de temperatura, então, vai ser igual a Q sobre mc, sendo Q igual a 8.750, m, a massa de água, que equivale a 350 gramas, e C, o calor específico, que vale 1. Resolvendo isso, a gente vê que a variação de temperatura ela dá 25 graus Celsius. Porém, nós sabemos que a variação de temperatura ela é igual à temperatura final menos a inicial. Como a gente sabe que a temperatura inicial é de 20 graus Celsius, então a gente calcula a temperatura final somando 25 mais 20, obtendo então o valor de 45 graus Celsius, alternativa certa, letra C. Se você ficou com alguma dúvida ou se gostou, deixe um comentário. Não esquece de curtir e assinar o canal para mais vídeos como esse. Até a próxima, pessoal!